Olá, meu querido. Mais um podcast Arrumando a Casa começando, e você que já é nosso ouvinte, você que já é inscrito no nosso canal, já sabe que esse nome é porque nós temos uma proposta de arrumar a sua casa mesmo, porque nós entendemos que nós somos templos do Espírito Santo, casa de Deus, e há sempre aquelas áreas mais vulneráveis que a gente tem sempre que estar vigilante para poder aqui visitá-las, arrumá-las, né? Tirar às vezes uma baguncinha que está lá, né? Então a gente tem sempre que estar revisando algumas áreas muito importantes da nossa vida, e a proposta da Arrumando a Casa é essa, que constantemente você possa estar fazendo essa faxina. Joia? Mas esse podcast, quem está falando contigo é o professor Tato, mas ele é apresentado e dividido assim orgulhosamente com meus grandes amigos aqui. Eu vou começar com o primeiro deles, Fernando Dalla Palma. Muito obrigado, professor Tato. É uma honra estar aqui de novo. Obrigado a você que nos assiste, pela sua audiência, pela sua colaboração com o nosso projeto. E hoje temos uma convidada especialíssima. Mas antes disso, boa noite para o Dr. Juliano Palmiro. Obrigado, meus amigos. Mais um podcast, um momento especial de estar dividindo com vocês essa mesa, porque é sempre um prazer muito grande estar aqui, né? E nós temos hoje um momento especial, uma convidada que vai tratar de um tema que é muito relevante. É um tema que não só é relevante, como importante. É importante para a tua vida com filhos pequenos, com filhos adolescentes, tua vida adulta, tua vida até mesmo na idade mais avançada. Então fica conosco, curta o canal, compartilhe, espalhe isso daqui, porque o que a gente tem trazendo, né, nesses últimos 1 ano e meio são bênçãos demais, né? Nós temos o nosso livro também, que nós já falamos, que é o Arrumando a Casa, Edificando Homens, Restaurando Famílias, que é um livro não apenas para homens, mas o objetivo é famílias, mulheres, né? Eu vou colocar ele um pouquinho aqui. Um livro que foi editado pela Pão Diário, né? A Pão Diário pegou ele para ela, vamos dizer assim, porque viu que era um conteúdo muito relevante, de uma importância fantástica aí. E a nossa convidada vai estar recebendo esse livro também de presente, porque ela merece muito. Ela vai estar ela faz a diferença por onde ela passa, e isso vai somar ainda mais na vida dela. Então tá bom, mas Fernandinho, nós só vamos continuar falando da nossa convidada e falarmos um pouquinho mais sobre o nosso bate-papo de hoje, depois do que mesmo? Da vinheta. Roda a vinheta. Beleza, meu querido, estamos de volta. Bom, e estando de volta, eu queria apenas fazer aqui digamos, momento desestressante, com os meus amigos. Uma surpresinha para os meus amigos. O Juliano muito bem falou para vocês que o nosso livro já está à sua disposição. Aliás, você que está assistindo, você tem o link para fazer a compra, vai cair direto no nosso catálogo. Pode, então, lá na descrição do nosso vídeo, tá? Acessar o link Arrumando a Casa, que nós falamos contigo e mandamos o livro diretamente para você. Professor Tato, do que se trata esse livro? E como que ele pode ser utilizado? Vamos lá. Esse livro aqui, quer falar, Juliano? Posso. Então vai lá, com Juliano, certeza. Pode falar. Esse livro é um material que você pode usar como material de estudo, né? Como eu comecei falando, ele não é apenas um livro para homens. Ao contrário, nós temos muito mais feedbacks de mulheres. Nosso público essencialmente é feminino. Mulher, né? Exatamente. Inclusive o público que assiste esse podcast é um público muito, muito essencialmente feminino, e eu tenho certeza que vão amar essa noite. Né? Essa entrevista de hoje. Quantas cópias antecipadas já? 1000 cópias já foram vendidas. Esse livro vai para mais de 140 países e com 49 idiomas, foi o que nos passou aí a Pão Diário. Então, assim, e o material é muito interessante, que são 8 capítulos, mas eles se dividem em capítulos. Nós temos até um roteiro de estudo. Então, você pode estudar, fazer um grupo de estudo. Esse é o grande objetivo, né? Que você esteja com outras pessoas e compartilhe desse material uma vez por estudos semanais, para que vocês possam crescer junto, né? O que nós costumamos dizer, assim, é ombreando, né? Um sempre ombreando o outro, assim nós conseguimos ir além. E eu vou dar um pequeno relato aqui do que aconteceu poucas semanas atrás comigo. Um grande amigo meu, e ele já tem uma filha adulta que faz medicina, e eu presenteei ele com o livro. E ele leu o livro e falou assim, eu vou dar para minha filha, porque ela está começando um namoro sério agora, com a intenção de casamento. Então, mas eu vou antes de presenteá-la, então o que ele fez? Ele leu e depois ele deu para a filha ler. Então, você que está em casa, você que tem filha aí na fase final da adolescência, onde já começam os interesses por algum relacionamento, você que é pai, então é uma dica bem interessante, porque aqui a gente estabelece parâmetros
entre a masculinidade e as premissas bíblicas, né? Os Exatamente. princípios bíblicos. Então, se você quer, e eu sei que você como pai quer o melhor para sua filha, aqui é um presente bem interessante. Você pode ler primeiro, como esse meu amigo fez, o Marlon, até um abraço para ele, e depois entregar para a filha. E depois vocês podem discutir. E lembrando que é um manual prático, ele não é um Sim. livro-texto, não é um livro maçante, né? Mas é um manual prático, assim, muito... Linguagem muito... direta, bem É papo simples. reto, Sim. no final de cada capítulo você tem a resolução daquele tema. E entre os muitos feedbacks, né, o Fernando trouxe para nós um bem interessante, né, que tem grupo de mulheres se reunindo de Também. outras igrejas, né, fazendo grupo de estudos, né, e não grupo de mulheres fazendo discipulado mútuo, né, então usando o livro como, né, o guia de discipulado deles. Mas antes, eu queria só ler uma coisinha para vocês. Eu tô na minha... acho que 26ª leitura do meu exemplar particular aqui. Não sei, não contei, mas já estou aqui lendo pelo menos umas 5 vezes, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui, até para poder contemplar um pouquinho todas as nossas conquistas dos últimos meses aí, né? Então, nossas divinas conquistas, né? Aquilo que Deus tem nos proporcionado. Mas eu queria dizer para você e para você, Juliano. Tato, eu fiz uma dedicatória para mim, né? Tato, bom. que a parceria com seus especiais amigos Fernando e Juliano seja longa e abençoadora. Segue o desafio. Amém. Benção, Essa surpresinha que eu benção. queria trazer para vocês. Muito aqui. bom, obrigado. Chama tá a nossa bom. convidada, então? Vamos lá. Então, agora eu queria apresentar para vocês a nossa convidada. Ela está lá em Vitória. Ela vai aqui trabalhar, né? Na verdade, vai, né, trazer para nós aqui um tema muito bacana, como o Juliano aqui também já, né? Deu ali algumas prévias, né? Mas não deu spoiler total ainda, né? Sim. E ela é muito querida no nosso meio. E eu queria chamar você, Andréia Vargas, pode se apresentar. Olá, Andréia. Olá. Andréia, seja Obrigada muito pelo convite, bem-vinda. gente. Então, beleza, Andréia. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. É contigo hoje aqui o bate-papo, né? Então, você vai estar livre aí para falar de tudo aquilo que a gente vai trazer como curiosidade para você, né? Mas a gente já sabe aqui exatamente qual é a sua especialidade. Então, se prepare que a gente vai, né, explorar bastante aqui teu conhecimento. A gente está aqui na condição de aprendiz, né? De ouvintes e aprendizes, né? E o Juliano vai começar, né, Juliano? Andréia, seja muito bem-vinda, é um prazer estar contigo e ter a honra, né, de ter esse tempo aí ao teu lado, né, podendo aprender um pouquinho mais daquilo que você é tão dedicada e uma especialista no assunto que é sexualidade. Andréia, mas antes de mais nada, eu tenho uma curiosidade que eu já vi você falar, mas eu queria ouvir agora nessa oportunidade aqui, ao vivo contigo, frente a frente, de saber um pouquinho mais. Como que é a tua história, assim, que você quis salvar a Carol da igreja? Conta um pouquinho disso pra gente. Você quis salvar a Carol da igreja e aí que você acabou sendo pega. Como que é isso? Conta um pouquinho, porque a turma... Você sabe que o pessoal gosta de curiosidades daquilo que aconteceu na nossa vida, né? E isso daí eu acho uma coisa muito legal. Mas conta um pouquinho pro pessoal que tá aqui curioso para entender que história que é essa, que você foi com um plano e Deus tinha outro plano, né? Essa história é uma história, assim, longa, mas eu vou tentar ser mais objetiva para a gente poder otimizar o tempo. Mas sim, Carol era uma das minhas melhores amigas na época da faculdade. Eu morava em São Paulo e morava lá. Minha família não era de lá, então eu morava numa república para poder estudar. E o que aconteceu foi que logo que eu cheguei para fazer faculdade, eu rompi com a religião que minha família tradicionalmente assim apresentou para mim. Eu entendi logo de cara, eu fui uma dessas que foi para a faculdade e entendeu que a proposta que os professores que eu admirava traziam era muito mais interessante do que aquela religião nominal que tradicionalmente fazia parte assim da minha história e da minha família. Então, o que eu quero dizer, eu rompi com aquilo que a gente pode dizer assim, olha, eu não tenho mais uma religião. E eu comecei a migrar para o que a gente pode chamar de agnosticismo. E eu acho que eu estava por um triz do ateísmo. E me tornei, de fato, uma pessoa extremamente pragmática, muito apegada àquilo que é concreto. Então, eu precisava muito de comprovações científicas, lógicas,
para eu poder dizer que aquilo era real ou verdade. Se é que a verdade existisse, entende? Então, o que eu quero dizer com isso, que esse era o ambiente. Então, eu rompi com aquilo que dizia a respeito à fé. A fé da forma como a gente concebe, entende? De dizer, olha, eu creio em Deus. Não, eu não acreditava mais. Eu achava assim, pode ser que exista, pode ser que não. Eu não consigo comprovar nada, então cada um fica no seu canto, vou tocar minha vida. Então, anos se passaram, eu fui aprofundando nisso aí, quer dizer, eu fui afundando nisso aí, mas é aquela história, eu fui afundando com desempenho. Então, não é que eu fui afundando e me tornando uma pessoa que, de repente, foi desconectando da realidade e foi não saía de casa. Não era isso. Eu fui afundando no meu ego, procurando resultados acadêmicos, conquistas nessa esfera, e fui também afundando no sentido de achar que, de fato, se eu entendesse das coisas, se eu soubesse o máximo de coisas possível, eu conseguiria viver uma vida plena. Então, eu, por alguns anos, né, então, todo o período da minha faculdade, eu vivi nisso, até que uma amiga, que era a Carol, uma das minhas melhores amigas na época, começou a não querer participar mais das atividades que a gente tinha como turma. Então, de repente, ela chegou e falou assim, olha, eu não vou poder ir porque eu tenho uma reunião. Eu achei estranho, por quê? Porque eu sabia onde ela trabalhava, era final de semana. Reunião de quê? De trabalho é que não é. Sim. Bom, reunião do quê? Da faculdade também não é. Então, assim, eu sei quais são os trabalhos que ela tem, então que reunião que é essa? Até que ela chegou para mim e falou assim, não, Dé, eu tenho uma reunião que eu não posso ir, não posso faltar, então eu não posso ir com vocês nesse rolê aí. Eu falei, mas que reunião? Aí ela virou para mim e caiu na besteira de falar assim, não é igreja, Dé. Na hora eu entendi, é igreja. É lógico, é igreja. Clássico, aí eu né? fiquei apavorada. Eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, coitada, ela tá indo para a igreja. A que ponto, né? Ela chegou, eu não sabia que ela estava mal. Entende? Eu fiquei mal. E aí eu, movida, né, por essa coisa meio que de compaixão, de empatia, preocupação, eu falei, olha só, eu quero que você me leve nesse lugar um dia. Ela, não, tudo bem, eu vou te chamar um dia. Só que eu fui notando, depois disso, que ela chamava todo mundo da nossa turma, menos a mim. Aquilo ali foi me ofendendo, entendeu? Sim. Aí eu fui ficando magoada, porque ela chamava todo mundo, menos eu. Aí eu comecei a insistir para ela me levar. Eu até brinco, porque parece que o que me evangelizou foi o anti-evangelismo dela, entendeu? Sim, sim. Ela Despertava a vontade, né? Aí eu fiquei ofendida com aquilo. Resultado, ela um dia criou coragem, num domingo de manhã, me acordou e me chamou para ir para a tal da reunião. Eu falei, mas agora é domingo de manhã. Ela falou assim, bom, foi você que falou para te chamar. Ainda me responsabilizou. Transferiu. Aí eu falei, nossa, é verdade, a culpa é minha. Aí eu pensei, lembrei de uma fala do meu pai, né, que sempre dizia, olha, vocês têm que ser, para mim e para os meus irmãos, né? Vocês têm que ser amigos de verdade, tá? E amigo de verdade é aquele que está do lado, não é só na hora boa, não, na hora ruim também. Então, na hora eu lembrei do meu pai e eu pensei, se eu sou amiga da Carol, eu tenho que estar do lado dela agora, que ela está precisando, porque ela está indo para a igreja, coitada. Então, eu fui por isso. Eu fui com uma missão. Eu lembro que eu, logo antes dela, ela ia passar lá no prédio onde eu morava, e aí, logo logo que eu desliguei a ligação, eu pensei, abri a janela, né, olhei assim para a vista da cidade, e ainda olhei para o alto, eu morava no 10º andar de um prédio, eu olhei para o alto, falei, Deus, se você existe, eu só te peço uma coisa, me dá sabedoria para eu salvar a Carol. Muito bom. E aí eu fui para a igreja com essa missão, salvar a Carol. Aí descobri que quem tinha que ser salvo era eu. Como diz, tu foi para tirar ela e nunca mais saiu? Mais ou menos Graças assim. Graças a Deus por isso. Amém, glória a Deus. E nesse primeiro dia já foi feito um apelo, você se deu apelo, como é que foi tua conversão aí nesse processo? Na verdade, assim, eu lembro que eu cheguei, eu fiquei surpresa porque era uma igreja, nós estamos falando, de muitos anos atrás. Então, era uma igreja, na hora que eu subi,
Eles alugavam um salão em cima de um prédio, assim, era uma escadinha, subi. E eu fiquei de cara, por quê? Porque a minha referência de igreja até então eram bancos sóbrios de madeira maciça. Eram imagens, né? Era um Cristo morto, pendurado numa cruz, sangrando, seminu. Essa era a minha referência de igreja. E eu chego, não tinha nada disso. Era um ambiente claro, não tinha banco de madeira, era cadeira de plástico, branca, daquelas, sabe, que tem volta de piscina às vezes. E o que eu notei era um monte de universitário. E eu falei assim, gente, a que ponto chegou a juventude brasileira? Eles não sabem que a religião é o ópio do povo, me deu uma dó. Aí eu falei, cara, a que ponto nós chegamos? Você vê o que é, né? A cegueira. André, E imagina aí o que quantas rolou pessoas estão foi assim, que... né? Então, e aí o que aconteceu foi que começou a música e eu fiquei também surpresa, porque eu vi um pessoal mó animado, mega animado de manhã, domingo de manhã. Eu falei, aí já me deu um certo ranço, né? Eu falei, gente, quem fica animado esse domingo de manhã? E o pessoal parecia que estava festejando, celebrando. Eu falei, eles estão alegres pelo quê? Mas eu falei, não, eu vim aqui para uma pesquisa de campo, eu vim aqui para investigar, eu vim aqui com Conhecer uma o missão, inimigo. eu tenho que salvar a Carol. Eu vim aqui para mapear e salvar a Carol, porque a coitada tá lascada, tá entendendo? Então eu vim aqui fazer uma boa obra para ajudar a minha amiga a sair desse buraco que ela tá. E aí as músicas começaram, eu comecei a prestar atenção nas letras. E eu lembro que eu lia ali a projeção, né, das letras, das músicas, e eu fiquei intrigada, porque à medida que eu lia, eu fui chegando a uma conclusão. Olha que interessante isso. Eu pensei assim, cara, que lugar estranho, porque parece que a música é viva. Porque parece que a música está falando comigo. Bah. Eu falei, que lugar estranho, não vou nem bater palma, porque eles vão achar que eu tô gostando. Aí tranquei o braço, fechei a cara e foi rolando. Até que o tal do pastor veio à frente. Aí eu fiquei apavorada, porque na hora que eu vi alguém chamado, né, intitulado pastor, eu falei, meu Deus, ele é o chefe da quadrilha, ele tá aqui. E fiquei apavorada. Eu falei, nossa, eu nunca tinha me metido num lugar desse, assim, não, crime organizado, entendeu? O chefe da quadrilha, da máfia, tá aqui. Falei, ó, vou ter que ficar ligada. E aí ele começou a falar, e eu lembro que você tem ideia, olha, faz mais de 30 anos isso. Eu lembro, até hoje, o título do sermão dele. Porque eu fui tão focada na missão de salvar a Carol, que eu pensei o seguinte, eu tenho que prestar atenção em tudo para eu ter provas para apresentar para ela ver que ela está numa furada. Então, eu prestei atenção nas músicas, né? E prestei atenção agora, desde a hora que ele foi à frente para poder falar alguma coisa para o pessoal dele. E eu lá, visitante. E eu lembro que ele chegou e ele falou o seguinte, então, pessoal, hoje nós vamos nós vamos falar sobre o significado da cruz de Jesus para hoje na sua vida. Eu comecei a digitar no meu cérebro. Nessa época eu trabalhava na faculdade como assistente de pesquisa de um professor. Então eu basicamente trabalhava como alguém que procura erro de lógica nos textos dele. Então na hora que ele falou aquilo ali, eu falei, show de bola, porque o cara agora vai entrar no meu território. Ele vai falar um monte de coisa. Então agora eu digito no meu cérebro e vou procurar o quê? Erro de lógica, para poder ter provas para apresentar para a Carol que ela está numa fria. Então ele começou a pregar, e no que ele começou a pregar, ele foi citando o versículo. No que ele citou o primeiro, e eu vi que era a Bíblia, eu falei, pô, justo Bíblia? O único livro que eu tentei ler e não consegui entender nada. Falei, mas tá bom, vai, um livro antigo, vai ser de boa desconstruir a parada toda. Desmantelar, né, o raciocínio furado, o sofisma dele. E aí o que aconteceu foi que ele citou o versículo, e trouxe uma aplicação, uma explicação sobre o versículo, na verdade. No que ele explicou, estabelecendo uma premissa, eu ouvi aquilo e contra-argumentei. No que eu contra-argumentei, ele respondeu em cima. Bah. Eu falei, não, o cara foi ninja. Só que o que aconteceu? No que ele contra-argumentou ali, eu retruquei aqui pensando. No que eu retruquei, ele respondeu de novo. Espírito Santo completo, hein? Eu falei, o cara é bom. Só que é o seguinte, 1, 2 ainda vai. Só que os primeiros, sei lá,
20 minutos disso, chegou uma hora eu falei assim, não, isso aqui foi para além da probabilidade. Isso aqui não é mais... Isso aqui não. Então, isso aqui tem uma outra explicação. Alguém está contando para esse cara o que eu estou pensando. Não é possível. Nessa hora foi quando eu pensei, falei, esse cara é bom de conversa, esse cara é bom de argumento. Eu pensei, falei assim, das duas uma, ou esse cara é advogado ou esse cara é vendedor. Gente, vocês não vão acreditar, depois eu fiquei sabendo, além de pastor, ele era advogado e vendedor. O cara era um profissional mesmo. Era bom mesmo. André, ele conseguiu te convencer. André, mas na verdade foi aquele pedido que você fez no 10º andar, não foi não? Para que te mostrasse. André, olha só, você foi no lugar, mas você pediu antes. E aí o que aconteceu foi que todo o sermão foi isso, gente. Pra vocês terem ideia, pra você ver o que é uma mente presa pelo materialismo, né? Pelo secularismo. Eu cogitei a possibilidade de alguém estar contando para ele o que eu estava pensando. Mas, ao mesmo tempo, eu parei e pensei, falei, mas quem? Porque a única possibilidade é o seguinte, eles colocaram uma escuta em mim. Aí eu pensei, mas como que eles colocaram uma escuta? Só se for no meu cérebro. Eu falei, não, deve ter alguém me observando e mandando a informação para ele por um ponto. Bah. Aí eu olhei para trás. Eu falei, não, mas isso aqui é parede. Isso aqui não é vidro, não é espelho. Então eu não achava nenhuma lógica para explicar, porque não tinha como. Não, alguém estava contando para ele tudo que eu estava pensando. O que eu pensava, alguém contava para ele, ele respondia. Era surreal, o sermão inteiro. Até que acabou aquilo ali, ele acabou o sermão. Aí eu fiquei arrebentada, por quê? Porque acabou o sermão, o pessoal orou, eles foram ter um negócio chamado comunhão, e eu fiquei lá sentada, sozinha no fundo, até que a Carol chegou para mim e falou assim, e aí, Dé, o que você achou? E a minha conclusão foi, eu tive que dizer para ela a verdade, e a verdade para mim foi muito humilhante, porque eu saí tão convicta da minha missão já, e fui cantando vitória antes, de que seria muito de boa eu achar erro nesse lugar, porque afinal de contas, quem em sã consciência, num domingo de manhã, sendo jovem, morando em São Paulo capital, vai querer saber de igreja? Então para mim não fazia o menor sentido. E aí o que aconteceu foi que acabou e ela perguntou, o que você achou? Eu falei, olha, eu não tenho opinião formada. Porque eu não tinha. Porque o que eu entendi, eu não concordo com nada que ele disse. Mas o que ele disse dentro da premissa que ele estabeleceu é completamente coerente. Eu só não acredito. Mas é coerente. Esse cara não cometeu erro de lógica. E aí o que aconteceu foi que ela saiu para trocar ideia com o pessoal lá da igreja e eu fiquei sentada no fundo, sentada sozinha, naquela cadeirinha de plástico branca, sentada sozinha, olhando para o além, pensando em tudo aquilo. Porque eu estava agonizando com aquilo. Eu falei, cara, como é que pode? E eu não sabendo o que tinha acontecido ali. Aí foi quando alguém chegou atrás de mim e cochichou no meu ouvido assim, falou, Andréa. E eu estava tão absorta nos meus pensamentos, nas minhas reflexões ali, que eu só fiz assim, oi. Porque eu estava tão envolvida naquilo que eu estava pensando que eu nem virei. Mas assim, a pessoa me chamou pelo nome, então eu falei, oi. Eu entendi que era alguém agachado atrás de mim. E eu envolvida com os meus próprios pensamentos, falei, oi. Aí a pessoa falou assim no meu ouvido, essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem. Não desperdiça. Eu achei ousado e virei para ver quem era. Não tinha ninguém. Bah. Sim. Eu falei, maravilha, agora eu ouço arrepiar. É daqui para o psiquiatra. André, e depois disso não largou mais. 3 dias depois, o Senhor Jesus se apresentou na minha vida. Amém. Aí, 3 dias depois, eu o conheci. Que legal. Amém. André, até um particular, eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo ainda adolescente, né? Então me converti. Me convenci primeiro acerca dessa verdade que há em Cristo Jesus, Jesus é Salvador e tal, e né, toda aquela consternação, né, de um discurso que chegou até mim, de uma pregação e tal, e dobrei meus joelhos, aceitei a Cristo, então já faz um bom tempo isso. Mas eu também, chegou um determinado momento que eu entrei numa onda de ceticismo total, e eu fui para a área das ciências exatas,
Eu sou químico, então eu gosto de entrar numa discussão sobre criacionismo e evolucionismo. Inclusive, eu até tive um tempo atrás, fiz uma série de palestras lá na igreja, e teve até um outro pastor, que é daí de Vitória mesmo, que é o Tiago Melo. Ele escreveu Biblioquímica, não sei se você conhece ele, é da sua terra aí, né? Então, mas eu gosto dessa seara do universo microscópico, ele ter um casamento perfeito com a narrativa bíblica. Então, só uma coisa interessante assim, né? Eu gosto de trabalhar em cima dessas discussões, mas levar o evangelho através também da existência desse mundo microscópico que pouca gente conhece, a simbiose dele, né? E faz essa relação bíblica tão perfeita que você depois acabou encontrando aí nas suas lógicas procuradas, né? Então, mas é bem legal, assim, ouvir teu testemunho, né? E lembrei aqui de quanto também eu tive uma fase, mesmo tendo confessado a Cristo, de realmente começar a questionar, né? Entrar numa onda ceticista ali, né? E daí, de repente, esse universo microscópico me revelar um Deus que eu também não conhecia, né? Mas fica aí um convite para a gente discutir uma outra hora aí, né? Só uma curiosidade que eu quis trazer aqui, tá bom? Mas, Andréia, Excelente. voltando agora ao nosso bate-papo aqui, o que te traz aqui hoje, Andréia? Então, pelo que eu estou entendendo, a gente vai estar falando um pouco sobre a questão da sexualidade, é isso? Isso mesmo. Exatamente. Ô, André, e a Maio sexu... laranja. Isso, Ótimo, exatamente. ótima observação. Ótima lembrança, né? A abordagem desse mês aqui especial, né? Isso. Andréia, uma das coisas que a gente tem ouvido muito, né? Inclusive dentro do ambiente das igrejas, até com um argumento de combate à questão da ideologia de gênero e tudo mais, né? Que é os pais estimularem as crianças a terem aqui aquela percepção rápida ali da chamada identidade sexual, que é ele se identificar com o sexo, né, de origem, o sexo, né, de nascença e tudo mais. E daí uma série de outras ações que são propostas para os pais para que fortaleça-se essa identidade sexual, né, das crianças, né? Mas eu queria trazer para você aqui uma primeira pergunta nesse sentido, assim, o que a gente pode fazer como pais, porque vai ter muito pai aqui, né, ouvindo você, o que a gente pode fazer como pai para realmente as crianças terem esse encontro com o seu sexo de origem, falando de sexo com relação, né, não, né, a relação sexual em si, né, mas o sexo mesmo, Sexo natural, né, biológico. então masculino e feminino, né? E como que é, assim, também, para os pais saberem, né? Uma abordagem que seja uma abordagem, de repente, assim, adequada para começar a ter com os filhos nesse sentido, né? E, então, é a famosa pergunta, quando e como começar a falar sobre a questão sexual com eles, né? O que você tem a dizer sobre isso aí? Às vezes a gente acha que vai ser através de uma palestra. Então, vamos colocar aqui um livrinho, vamos colocar uma palestra, vamos colocar um vídeo. Mas, assim, uma das coisas que eu entendo que seja mais importante, eu vou até anotar aqui para a gente não perder o foco, seja a celebração. Eu acho que quando a Bíblia fala que Deus chega no 6º dia e se prepara literalmente para esculpir a humanidade, e lá pelas tantas assoprar o fôlego de vida naquele que era um boneco de barro, a gente está vendo que teve um empenho por parte da Trindade na hora de criar a humanidade. Então, até então era haja e havia, até chegar na humanidade, que daí é façamos segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, me parece ser basicamente assim, um envolvimento extremamente próximo, pessoal, especial e celebrativo. Então, celebrar esse humano que está chegando é uma mensagem que a gente vê no relato da criação da humanidade, lá em Gênesis 1 e em Gênesis 2, tanto é que em Gênesis 1 você vai ver um geralzão sobre a criação, em Gênesis 2 você vai ver algo mais aprofundado, mais detalhado, mas a gente está falando sobre os mesmos episódios. Mas aí você vê também o empenho desse Deus, né, em criar a humanidade, e você vê, por exemplo, quando Jesus vem, você vê esse pai fazendo uma declaração de amor
por esse filho. Esse é o meu filho amado, a alegria da minha vida. Então, nós já estamos falando de um Jesus que tem 30 anos, entende? Então, já está aí há 3 décadas, no mínimo, e o pai está trazendo essa bênção, essa afirmação, essa bênção mesmo, né? Essa declaração de amor, esse reconhecimento público. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente sabe que em Deus não há demanda nenhuma, Deus não tem necessidade de nada, Deus não precisa de nada, Deus não sente falta de nada, Deus não tem crise. Mas Deus vai deixando todos esses exemplos para nós, para que a gente entenda. É para ser assim, imitem. Tanto é que o cristão é aquele que é um imitador de Cristo. Pelo menos isso significa ser um discípulo. O discípulo não é aquele que inventa nada, que vai inventar coisa. Não, o discípulo é aquele que imita o seu mestre. Então, o cristão, ele está aqui para ser um imitador de Cristo. Então, eu falo isso por quê? Porque me parece que uma das coisas que a gente mais precise para apresentar o caminho para os nossos filhos seja, o primeiro ponto, a celebração. Celebrar. Existe uma criança chegando nessa família, chegando nessa casa. Existe uma criança chegando na minha vida. Independente, inclusive, de eu saber qual é o órgão sexual que ela vai apresentar. É celebrar o fato de ser alguém que tem a imagem de Deus e que Deus está permitindo que esteja na nossa vida. Celebra. Quando você descobrir qual é o órgão sexual, qual é o sexo biológico, continue celebrando. Porque a gente precisa lembrar que essa é uma celebração pela imagem de Deus que está sendo concedida para nós pais podermos nutrir, entende? Afirmar, abençoar, proteger. Então, a imagem é de Deus, a imagem não é minha, entende? A imagem não é dos pais, a imagem é de Deus naquela pessoa. Então, nessa família, está chegando agora um bebê, seja através de uma gestação, seja através de uma adoção, não importa de que forma está chegando. É um bebê, é humano, então, assim, celebre porque é a imagem de Deus que está vindo. A questão agora é, Deus, você vai ver, por exemplo, que Deus cria o ser humano não só imagem de Deus, ele coloca numa forma. Você vai ver, a terra era sem forma e vazia. Deus vai preparar o quê? A forma e vai encher a terra, que agora tem uma forma. Da mesma forma o ser humano. Deus, a sua imagem, não é? Ele também dá uma dimensão material para tudo isso compor quem é o ser humano. E então forma para Deus é importante. Então é uma grande afronta a Deus você dizer que o sexo biológico dessa criança não importa, tanto faz. Não, por trás de tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, existe um Criador que tem um propósito para essa pessoa. E a gente vê que Deus quer que a gente celebre. Então, o que eu quero dizer, a celebração e entender que a história dessa criança não é para ser a história a partir dos seus pais, é para ser a história a partir do Criador dessa criança, é a partir de Deus. Porque a história, ela na verdade, ela não é sobre mim, ela não é sobre nenhum de nós. A história é sobre um Deus todo-poderoso, amoroso, bondoso em todo o tempo, que amou a tal ponto que compartilhou a sua imagem com a humanidade. Uma humanidade que inclusive o traiu, mas que ele fez um caminho de resgate por meio do seu filho. Custou muito caro. Então o que eu quero dizer é que a história não é sobre nós, a história é sobre Deus. Então não sou eu que decido quem o meu filho é. Não sou eu que decido o que vai ser da vida dele. Não sou eu que vou decidir quanto que ele vale, quanto que ele vai valer. Não sou eu que vou decidir qual que é o propósito dele. Mas olha que interessante, e nem ele. Então não é ele que vai decidir quem ele é, não é ele que vai decidir o que vai ser da vida dele, não. Existe Deus. Antes de todos nós chegarmos, Deus já era Deus.
Então, ele tem total privilégio, Domínio. Ô, André, e até, soberania. até sobre isso daí, né, que tu tá falando, a questão da sexualidade e tudo, né, que nós nascemos assim, mas hoje, entendendo que a sexualidade ela é crucial para a Igreja de Cristo, né, mas ela é tratada como um tabu muito grande, né, por muitas igrejas, e isso tá passando por um processo de mudança, e a gente entende que você trabalha muito bem e com muito afinco, com muito estudo nessa área. Como que você tem abordado no seu trabalho, nas pessoas que você atende, nas igrejas ao qual você atende também, essa questão de tirar esse tabu da sexualidade que hoje vive, né, né, e entender que a sexualidade é algo muito tratado a nível bíblico, né? Como que tem sido isso? Como que tem sido essa abordagem? E os resultados desse teu trabalho nesse aspecto? Olha, eu estou trabalhando na área da sexualidade, ministerialmente falando, desde 2004. Então, nós estamos falando aí de um tempinho. Outras pessoas já faziam isso antes de mim. Então, eu faço parte de uma geração aí, dos anos 2000 para cá, que tem procurado extrair das escrituras a sabedoria, a verdade sobre identidade e sexualidade. Então, eu vou ser bem sincera com vocês. Quando o assunto é tabu, eu vou dizer que, olha, esse pessoal ainda está privilegiado, tá? Porque ainda está tratando como tabu. Porque, via de regra, não é mais o tabu. O tabu, eu acho que era quando a gente começou, quando eu comecei. Entende? Que tipo assim, nossa, mas vai falar sobre isso aqui, mas aqui é lugar, aqui é a casa do Senhor. Entende? Então, de achar que nós estamos falando de um assunto impuro, falar que nós estamos trazendo um assunto do mundo. Não, nós estamos falando de um assunto que está ali em Gênesis, na criação. E vem toda a Escritura. E aí o que acontece é que, via de regra, o que acontece, o que eu noto é que muitas igrejas estão se abrindo para o assunto por causa de escândalos. Então, antes era um problema lá longe que a gente achava que não estava aqui. Vou dar um exemplo. Em 2004, eu fui palestrar numa igreja e levei alguns alunos que estavam comigo para fazerem parte dessa palestra. Ia ser uma fala para um grupo de adolescentes e jovens de uma determinada igreja. Ok. Nós estamos falando de 20 anos atrás, tá? Então, mais de 20, na verdade, né? Mas vamos colocar aí, 20 anos atrás. E aí eu lembro que, para quebrar um pouco o gelo, o que eu propus? Pessoal, vou distribuir uns papeizinhos, umas canetas. E se vocês tiverem alguma dúvida na área da sexualidade, eu gostaria que vocês escrevessem. E não precisam se identificar. Então, tinha todo esse protocolo para ver se as pessoas se sentiam mais à vontade para tocar no assunto, para eu saber, assim, tá, por onde que eu começo para falar sobre, para essa faixa etária, e um grupo onde eu nunca falei, não tenho o menor contato. Beleza. Surgiram algumas perguntas. Dentre elas, uma foi assim: se eu posso beijar a boca do meu amigo, por que eu não posso beijar a boca da minha amiga? Eu li a pergunta. No final, a esposa do pastor chegou para mim e falou assim: essa pergunta deve ter vindo do seu pessoal, né? Falei, olha, o meu pessoal não precisa de papelzinho. Meu pessoal já pergunta direto. Já é papo reto. O pessoal já está vacinando. Ela nunca mais me chamou. Entende? Porque provavelmente ela ainda estava na ilusão de que existe uma bolha espessa que blindou o pessoal dela de questões no campo da sexualidade. Gente, é muita ingenuidade. Até o primeiro escândalo acontecer, porque daí quando acontece o escândalo, aí começa assim, entrar em contato assim para ontem. Então, tipo assim, a gente já tem escola de sexualidade, gente, há quase 20 anos. Compreende? A gente já tem escola de aconselhamento há uns, sei lá, 15 anos.
E tem gente que vai descobrir isso agora, e aí começa uma urgência dizendo, mas eu preciso de aconselhamento, porque eu preciso de não sei o quê, porque eu preciso de não sei o que lá, porque eu preciso que você ache uma agenda. Nós já estamos aqui há quase 2 décadas procurando treinar pessoas. Mas, assim, de alguma forma as pessoas estão na negação, achando que, tipo assim, não é Isso com a não é gente. comigo. Isso não tá acontecendo. Ô, André, até conta um pouquinho pra gente como que é essa questão do treinamento, todo que vocês fazem aí na escola, como, até pro nosso público que tá aqui ouvindo, para poder entender ok. um pouquinho Tá. e poder Não, usufruir eu falo, não dá para disso, entender, né? Não, porque assim, é algo muito interessante para que o nosso público possa usufruir, né, disso e possa conhecer um pouquinho mais do teu trabalho e muitas vezes tê-la, Ok. né, conosco, em outros lugares para poder levar isso, né? Tá bom. Então, eu sou uma missionária, eu trabalho na Missão Avalanche. Eu vim para cá em 2004 para ajudar aqui em Vitória, no Espírito Santo. A Missão Avalanche é a primeira agência de missões urbanas com foco em tribos urbanas no Brasil. E a gente começou, então, com um treinamento de missões urbanas. E desse treinamento de missões urbanas, um treinamento presencial que durava meses, a gente entendeu que a gente precisava trazer outros formatos, inclusive outras formações, outras escolas, outros treinamentos. Resultado, foram surgindo outros eixos. Exemplo, não adiantava a gente só ter treinamento de missão urbana sem oração, então surgiu o eixo de intercessão. E não adiantava a gente só ter esse e a gente não fazer evangelismo, então surgiu o eixo de evangelismo. E aí surgiu o eixo de intervenção urbana, e aí surgiu o eixo de questões humanitárias, surgiu o eixo de autocuidado. Então hoje a gente tem esses 6 eixos. E aquilo que era uma escola de missões urbanas, a gente ainda tem essa escola de missões urbanas, mas surgiram várias outras, onde a gente foi desmembrando e aprofundando. Para a gente trazer ferramentas específicas para quem tem demandas específicas. E uma delas, então, é a escola de sexualidade, que a gente começou a desenvolver para quem queria entender a sexualidade a partir da cosmovisão bíblica. Para quem queria entender para se conhecer melhor, alguém que queria entender para ajudar o outro a se conhecer melhor, e alguém que queria ajudar o outro chega aqui e descobre que também precisa entender para si próprio. Entende? Sim. Então, as pessoas começaram então a vir, gente do Brasil inteiro, inclusive gente de outros países. A gente já teve caso de aluna, por exemplo, uma italiana, que descobriu um vídeo meu na internet, falando sobre sexualidade, e ela estava pesquisando sobre sexualidade, uma cristã, procurando conteúdo sobre sexualidade a partir das escrituras, ela achou um vídeo meu. E ela não entendia, porque ela não falava português. O que ela fez? Ela foi tentando traduzir, foi pegando uma coisa ou outra, achou interessante, descobriu a Missão Avalanche, descobriu o site, viu que a gente estava, então, no Brasil, que a gente falava o português. Essa menina foi estudar o português. Ela estudou o português o suficiente para ela vir fazer escola de sexualidade, escola de aconselhamento. Você tem ideia do que é o desespero? A menina saiu da Europa, né? Veio, passou 2 meses aqui conosco. E aí, com isso, o que eu quero dizer? Que a gente, então, foi desenvolvendo uma abordagem para apresentar para os nossos alunos aquilo que as escrituras dizem sobre o assunto da sexualidade, e a gente entende sexualidade como sendo a expressão da nossa identidade. Por isso, então, que a gente vai estudar também sobre identidade. E para estudar sobre identidade, a gente chega no assunto de cosmovisão. Por quê? Porque é no assunto da cosmovisão bíblica que a gente chega na antropologia bíblica, ou seja, é na cosmovisão bíblica que você vai ouvir falar sobre a criação da humanidade na perspectiva, então, bíblica. Então a gente pergunta para o Criador quem é o ser humano, e ele responde nas escrituras. Sim, então começa ele da responde base e mesmo. diz como que é para o ser. Isso aí. Então a nossa escola presencial, ela acontece então 2 vezes por ano aqui na Missão Avalanche. A de sexualidade dura 2 semanas e a de aconselhamento dura 1 semana. Agora, as pessoas falam assim, mas André, eu não tenho como, eu tenho filho pequeno, eu não tenho como ter férias nesse período, eu estou na faculdade ou eu estou trabalhando, alguma coisa nesse sentido. E aí o que a gente fez? Pela Estante da André, que é uma plataforma, que daí não é a Missão Avalanche, aí a André é a pessoa física. A André, a pessoa física, abriu então a Estante da André, que daí é uma pessoa jurídica, que é uma plataforma para disponibilizar conteúdo nessas áreas que eu atuo, na área da sexualidade, cosmovisão e tal. E ali na Estante da André a gente tem, então,
a possibilidade da escola online de sexualidade, a gente tem a possibilidade de uma tutoria voltada para líderes, para pais, para formadores de opinião, discipuladores, conselheiros. E também tem o meu livro, que é O Coração Explícito do Sexo, que é o conteúdo, é o conceito que está por trás, que fundamenta tudo aquilo que a gente desenvolve no campo da sexualidade, do aconselhamento, aqui na Missão Avalanche e na Estante da Andréa. Joia. Acho que eu expliquei? Opa. Muito bom, muito bom. Que é legal para os nossos ouvintes entenderem o que é o trabalho, o que é feito, Isso. né? André, até pegando carona, Isso. então, no Maio Laranja, né? Então, assim, um questionamento que eu trouxe aqui para ti, também um questionamento que eu recebi, abordando sexualidade com os pais, né? Como eu te falei, nós somos professores de uma escola de pais na nossa comunidade, né? E um dos assuntos que nós trouxemos para poder orientar os pais é acerca da sexualidade, como abordar, né? Principalmente nesse período da pré-adolescência. A questão, a gente entrou digamos assim, na parte técnica primeiro, explicou para os pais essa distribuição hormonal, né, a produção hormonal durante a infância, depois a distribuição desses hormônios todos durante a fase da pré-adolescência e adolescência, né, e as mudanças físicas que ocorrem e tal. Mas os pais ainda se melindram muito de como começar uma abordagem acerca de como lidar, por exemplo, assim, com, né, a ereção do menino que ainda é adolescente, que, né, então assim, que é criança ainda, né, como explicar para eles essas reações todas orgânicas que acontecem no corpo, né. Eu até brinquei que uma vez eu li um texto lá que uma das meninas estava questionando para o pai, estava vendo uma cena de filme, talvez até você conheça um pouco desse relato, e numa das cenas a menina falou assim: pai, eu tive uma tremulação na vagininha. E o pai ficou descabelado procurando auxílio, como que explicar para aquilo, né? E assim, né, já veio talvez de uma construção de vários tabus, mas, né, a gente percebe que ainda há, né, então uma certa relutância de muitos pais, por mais informação que nós tenhamos nessa nossa era, nessa época, em como tratar isso, né? Então assim, como fazer uma abordagem, né? Teve um outro caso que a gente recebeu lá durante as aulas, que uma das mães falou assim: a gente tem que tratar a sexualidade como só mais uma demanda. Eu falei: querida, desculpe, mas é a principal demanda. Nessa fase, né, os hormônios estão ali gritando e eles querem se conhecer, querem, de fato, assim, entender todas essas reações, e é preciso que a gente reforce essa identidade neles, né, e é preciso que eles cresçam também, né, libertos de, digamos assim, conceitos errados, né, então, assim, porque a Bíblia é muito clara em falar a respeito disso, né, então a gente acha, assim, que, nossa, né, vamos ainda fechar um pouquinho aqui, um pouco esse assunto em casa, vamos restringir, né, mas pelo contrário, acho que a gente tem que, de fato, cedo, né, identificar que é preciso a gente falar abertamente tudo, né? E uma das coisas que a gente também pontuou é que usa uma linguagem que não precisa ser floreada, né? Digamos assim, não precisa ficar falando em pipi e, por exemplo, né, perereca, né? Usa a linguagem formal, né? Usa a linguagem que é a linguagem correta, né? Então, fala acerca do órgão sexual, o nome de cada um deles, né? E o quanto isso vai ser bacana para eles numa vida adulta, né? Então, assim, desenvolver essa sexualidade também, né? O quanto ela é uma coisa abençoada por Deus e tudo mais, né? O que você pensa disso? O que você ainda sente das famílias nessa tratativa toda, assim, né? Em relação a essa orientação, né? Eu acho que, inclusive, quando eu comecei a falar sobre a questão da celebração, a gente celebrar o fato de, olha, tem uma vida chegando aqui, aí a gente descobre se é um menino, se é uma menina, a gente celebra, e aí a gente pergunta para Deus, entende? Qual é o plano de Deus para essa criança? E não estou dizendo que Deus vai dizer, olha, não estou falando que a gente vai pedir profissão, não. Deus está querendo que aquela criança, desde cedo, consiga conhecê-lo como Deus todo-poderoso, bom, e que essa criança desde cedo possa adorá-lo. A missão nossa nesse mundo é adorar a Deus. Então o Piper mesmo, né, tem essa declaração super famosa que por que existe missão no mundo? Existe missão no mundo porque não tem adoração. Então qual é o papel do cristão? É ir atrás, é anunciar esse Deus digno de ser adorado. E como que a gente precisa dele, quem faz essa mediação é exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Então Deus é espírito, e ele está atrás de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes os pais, nós temos muitas preocupações. E não estou dizendo que a gente não deva ter, mas talvez a principal delas a gente esteja substituindo por outras que deveriam ser só desdobramentos.
Então, a gente talvez se preocupe com uma série de coisas, mas está escrito que a primeira coisa que a gente deve se preocupar é com o reino de Deus e a sua justiça. Então, cometer injustiça de silenciar Deus e fazer a nossa voz de pai e de mãe gritar, entende? Falar mais alto que a de Deus para os nossos filhos é o que há de mais injusto, incoerente, de absurdo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente se preocupa com muitas coisas. Eu tenho medo que meu filho seja abusado, eu tenho medo que meu filho desenvolva isso ou aquilo outro, eu tenho medo que minha filha se envolva com ideação suicida, com depressão, com violência auto-infligida, automutilação, que se envolva com drogas, enfim, seja vítima de bullying. Olha, tudo isso requer o nosso cuidado, a nossa atenção. A gente só tem que lembrar uma coisa, a criança, assim como o adolescente, eles são movidos a uma estrutura chamada coração. Coração, você vai ver esse assunto, coração, na Bíblia de ponta a ponta. O que é o coração? O coração é a central de comando do ser humano. Então não é porque é criança que não tem um coração que adora. Não é porque é adolescente que não tem um coração que adora. Não é porque não é adulto que não tem um coração que adora. Não. O humano, ele é um adorador. A pergunta é a quem? Quem ele adora? Ele é adorador de quem? Então, por isso que a primeira preocupação que os pais têm que ter, sim, a gente tem que alimentar, a gente tem que vacinar, a gente tem que envolver, a gente tem que higienizar, a gente tem que ter vínculo, a gente tem que tudo isso. Lembrando que tudo isso a gente vai lutar para oferecer o melhor, para que isso chegue na vida da criança, como quem diz o seguinte: existe um Deus que se importa comigo, por trás do cuidado que esses pais estão tendo por mim, estão tendo comigo. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Não é para a glória do filho, nem dos pais, nem da família, nem do patrimônio da família, nem do sobrenome da família, nem da denominação. Não, é para a glória de Deus. Então, por que eu vou higienizar essa criança sem molestá-la? Por que eu vou vestir essa criança e não vou fazer um vídeo da nudez dela? Por que eu vou ter limite no toque para não usá-la para abastecer, para suprir as minhas carências? Entende? Por que eu vou ter todos esses cuidados? Porque o que eu fizer, eu vou fazer para a glória de Deus, não é para benefício meu. Não é, inclusive, para benefício da pessoa, a parte de Deus. Não, é a partir de Deus, é para o benefício dela. Então, se você parar para observar, quando a gente faz tudo a partir de Deus, por amor a Ele, para a glória dEle, a gente começa a ter temor na hora da gente se envolver, inclusive com os nossos filhos. A gente não toca de qualquer jeito, a gente não expõe de qualquer jeito, a gente não fala de qualquer jeito. A gente faz com intencionalidade, como quem faz diante da face de Deus. Então é importante isso, e sabe por quê? Porque na hora que a criança perguntar, a gente vai responder a verdade, numa linguagem que seja compreensível para ela. Então a gente não vai transferir para o outro, a gente não vai fazer de conta que a gente está sozinho nesse rolê de ser pai e mãe. Não, Deus, eu não sei ser mãe direito, me ajuda. Eu quero apontar o Senhor para essa criança. Ela está me perguntando isso, o que eu falo? Uma coisa, não minta. Fala a verdade. Falou errado, corrige, pede perdão. Não sabe, pede ajuda. Então, o filho, ele não é meu. Deus tem um plano para essa criança, ele entregou essa criança para eu ser aqui uma cuidadora enquanto eu tiver a condição. Então, pais, lembrem disso. Por quê? Porque quando a criança perguntar, fale a verdade. Excelente. Você não precisa entrar numa palestra sobre, entende? Porque a criança não vai conseguir concentrar. Mas fala a verdade. E quando você falar a verdade, a Bíblia fala que como que a verdade liberta? Eu vou dar um exemplo. Eu não vou me colocar aqui como modelo de mãe, por favor. Tá? Eu não acredito nisso. Eu me esforço, entende? Mas eu também já cometi erros e acho que devo ainda cometer, que eu nem sei ainda quais, talvez que eu ainda vá me dar conta. Quem nunca, né? É típica mãe. Exato.
Mas assim, pelo menos eu quero trazer um relato que me ocorreu aqui agora. Eu lembro, Miguel era muito pequenininho, hoje ele está com 13 anos, ele virou para mim e falou assim, mãe, eu nasci da sua barriga ou da sua vagina? Eu assustei, porque o moleque... E falou vagina, tá? Porque eu nunca ensinei, não foi florzinha, não, era vagina e era pênis. E aí ele falou, mãe, eu nasci da sua barriga ou da sua vagina? Eu falei, eu assustei na hora. Falei, oi? Aí, para eu ver se eu tinha entendido direito. Porque criança também entendi. Você acha que você entendeu, mas às vezes não é aquilo. Aí ele falou, era aquilo lá mesmo. Eu falei, filho, você nasceu da minha barriga. Aí ele virou e falou assim, ah, mãe, queria tanto nascer da vagina. Eu falei, filho, o importante é que você nasceu. Ele queria perguntar qual era o tipo de parto. O que aconteceu? Ele viu uma foto minha grávida. O moleque olhou e falou, ué, saí por onde? Simples. A pergunta foi muito objetiva. Ele não perguntou como é que ele foi parar lá dentro. Sim, sim. Ele só perguntou como é que ele nasceu, por qual via. Na hora que você responde a verdade, aí muitos pais nessa hora vão pensar assim, ai meu Deus, se eu falar o menino vai perguntar, ai, não estou preparada. Ah não, vou desconversar. Você sabe o que acontece com a criança quando você desconversa? Ela vai perguntar para alguém. Ela busca fora o perigo. Uhum. Então, por exemplo, eu conheci uma criança que ela tinha 10 anos de idade e ela já estava com vontade de fugir de casa, porque ela falou para mim, eu sou viciada naquele problema M, ponto. Falei, M, ponto? Aí eu entendi que ela já estava, termos dela, ela estava viciada em masturbação. De onde que essa menina aprendeu a masturbação? Essa menina descobriu a pornografia. Como que ela descobriu a pornografia? Porque ela flagrou o pai e a mãe tendo relação sexual de madrugada. Ela assustou, ela não sabia que aquilo ali acontecia. O que os pais fizeram? Trancaram a porta, bateram a porta e continuaram o que estavam fazendo. A menina chega no quarto e não consegue mais dormir. Ela ficou aquele misto. O que eles estavam fazendo? O que era aquilo? Então, o que ela pensou? Ela quase não dormiu. No outro dia, quando a família, o pai e a mãe acordaram, ela esperou que eles tocassem no assunto. Eles não tocaram. E ela ficou com aquilo ali fritando na cabeça dela. Os pais não tocaram no assunto. A menina é curiosa. Ela não viu aquilo na escola. Ué, ninguém falou o que ela fez. Ela perguntou para o melhor amigo dela, quem? O Google. E o Google respondeu, ela não entendeu. Aí ela colocou lá, imagens. Ela viu que tinha vídeos. A menina descobriu a pornografia assim. Resultado, sempre que ela via a porta do quarto dos pais fechada, na hora ela lembrava, eu já sei o que eles estão fazendo. Como aquilo ali atormentava a cabeça dela, porque ela não sabia se era uma coisa limpa ou suja, uma coisa certa ou errada, uma coisa boa ou má, ela ia se entreter com isso, porque era algo novo e que começava a dar umas sensações nela. Resultado, dali ela foi replicando. Então essa menina começou a ser bombardeada pela ideia de que ela era imunda, que ela era suja, que os pais não mereciam ter uma filha daquela. Então ela começou a imaginar o seguinte, eu tenho que sair dessa casa. Com 10 aninhos de idade, essa menina estava querendo fugir de casa. Uau. É perigoso, André, entende? É um relato forte isso, e a gente percebe, talvez, dessa geração, é uma geração que tem muita informação, né? É um mundo de informação, que é uma coisa que acho que nunca se viu. E nos últimos 5... Eu costumo dizer que nos últimos 5 anos, o que a gente tem vivido, a gente não viveu nos últimos 500. É inimaginável. Há 5 anos atrás, se a gente falasse o que temos hoje, a gente ia dizer que era mentira, né? Então, que dirá daqui a 5 na frente? E o que eu percebo, assim, que é uma geração que tem muita informação, mas pouca curiosidade em querer saber exatamente como as coisas são, né? Eles são muito imediatistas. Então,
O jovem hoje, ele pega alguma coisa, ele já vai no celular e a primeira coisa que ele lê, ele adota como verdade, né? Diferente da nossa época, a gente tinha que fazer pesquisa, ir atrás e tentar entender. Você acha que o mundo como está hoje, com essas características de superexposição à informação, e não estou dizendo até com qualidade, né? Com o que tiver ali, com pouco interesse em saber a verdade, se isso tem gerado conflito na cabeça dessas crianças, desses adolescentes, quanto à sexualidade? Você acha que isso está interferindo na saúde sexual dos nossos filhos ou não? Eu acho que a gente, desde a queda, a gente está tão cooptado pelo egoísmo, pela idolatria, entende? Que a cada momento a gente vai produzindo determinados artefatos idólatras, entende? Então, o nosso tempo, ele não tem mais pudor em dizer que está em guerra com Deus. Então, ele se orgulha de achar que tem competência para ser o próprio Deus, o Deus de si mesmo. Então, sempre foi assim. A queda foi isso. Só que o que eu acho que a gente está ficando mais descarado. A gente está ficando mais, eu digo a gente, humanidade, entende? A gente foi realmente perdendo o pudor em romper com os marcos. Em outras palavras, o grande sou eu, e não o grande eu sou, entende? Que legal. E isso afeta, com certeza. Explode na sexualidade. Mas e você acha que... porque eu lembro assim claramente, vou dar um exemplo bem prático. Acho que em 2001, 2002, mais ou menos, eu lembro que eu estava de férias na minha cidade e eu estava lendo a Veja. E era a época que estourou as câmeras digitais e tal. E eu me lembro que uma menina tinha se suicidado porque ela tinha tido relações sexuais com o namorado, e ele tirou fotos, e eles terminaram, e ele jogou no e-mail para alguns amigos, e aquilo se espalhou. Era uma cidadezinha pequena no interior do Rio Grande do Sul, e a cidade inteira ficou sabendo, e enfim, a menina cometeu esse ato impensado. Hoje, se acontece isso hoje, talvez dure o quê? Algumas horas, talvez alguns dias de repercussão, mas é uma coisa assim que talvez tenha ficado até de uma certa forma banal. Tô errado nessa minha percepção? O sexo foi banalizado mesmo? O que você pode ensinar para a gente a respeito disso? E para os nossos filhos também, né? Aquela questão, eu acho, primeiro, ainda existe isso, tá? Então, você ainda vê casos assim de pessoas terem que mudar de cidade, pessoas terem que tentar assim, romper o máximo que puder, porque a vida ficou pública. Então, por exemplo, no passado, para você ter acesso a um conteúdo pornográfico, era de baixo, mas de uma, era um protocolo atrás do outro que você tinha que quebrar para você ter acesso a conteúdo pornográfico. Hoje, qualquer um tem. Verdade. Então, antes, quando você era flagrado em alguma questão de imoralidade sexual, aquilo ali dava vergonha, então você fazia escondido. Hoje não, você liga a câmera. Hoje você posta. Lucra, Entende? né? Ganha dinheiro com isso. E você ganha dinheiro, você ganha, às vezes não é nem dinheiro, você ganha a sensação de que existe um monte de gente que te curte pelos likes. Quem são esses? Ninguém sabe. Então você fica refém de um algoritmo. Uma sensação de pertencimento.
Então, eu estava ouvindo, se eu não estiver enganado, eu estava ouvindo, não estou enganado, estava ouvindo o Tim Keller, uma pregação dele num canal no YouTube hoje, e que falta, né, esse homem, fala sério. Mas glória a Deus pelo tanto de conteúdo que ele deixou para nós. E ele fez um comentário numa pregação dele que eu achei muito, muito pertinente sobre isso aí que a gente está falando. Que assim, deixa eu ver se eu consigo reproduzir nas minhas palavras, que Deus me perdoe se eu estiver cometendo algum erro aqui na aplicação do que ele trouxe. Mas se eu não estiver enganada, o que ele estava dizendo nessa fala dele é assim: tudo que você tenta e muito, que você vai com tudo, que você mergulha naquilo que é virtual, ok? Então você consome muito conteúdo. Isso aí que a gente está falando, consome muito conteúdo. Que conteúdo? Ai, tá chegando aqui, tá chegando. Você se joga naquilo ali, olha. Aliás, o termo que ele estava usando, tudo que é muito tecnológico. Que tem aquele distanciamento, que é frio, você não necessariamente você toca, entende? Você está vendo coisa, você está do outro lado do mundo, mas você não foi. Você está vendo um monte de conteúdo pornográfico, mas você não está tocando. Então, tudo assim, é uma imagem. Tudo que a tecnologia produz para a gente, viabiliza para a gente em termos de imagem, e que nos dá muitas sensações, você não tem contato com isso. Aí qual que é o segundo passo? É você ir com tudo para aquilo que é, de fato, material, concreto, quero dizer, que é palpável. Uhum. Aí o exemplo que ele deu foi o seguinte: você está ali, por exemplo, consumindo, você está ali usando seu computador e lá pelas tantas, ou seu celular, lá pelas tantas, deu uma pane. Aí você precisa fazer uma reclamação. Aí você entra em contato, sei lá, com a sua operadora. Aí você vai fazer uma reclamação. Você abriu ali um protocolo, não sei o quê, e lá pelas tantas você começa a receber notificação. O seu pagamento não foi autorizado. Não foi autorizado. Aí vai enviando notificação. Chega uma hora, exemplo dele, você fica tão estressado com aquilo que você fala, eu quero falar com uma pessoa. Não tem uma pessoa, porque você está brigando com o robô te manda outra notificação e você começa a brigar com o robô. Mas não tem uma pessoa. E chega uma hora, então, você quer o quê? Você quer uma pessoa. Mas veja bem, aquilo ali não dá conta de preencher todas as nossas demandas. Então, a gente migra aí para aquilo que é afetivo. E a gente vai falar sobre a revolução afetiva, né? Mas, no final das contas, seja afetivo, a gente, antes de mais nada, a gente existe para adorar. Então, enquanto o ser humano não fechar a conta da adoração, ele vai apostar as fichas dele naquilo que é sensorial e ele vai se jogar com tudo. Sim, eu acho que banalizou porque a gente apostou todas as fichas nas sensações. Quando elas não dão conta, o que a gente faz? A gente agora vai querer algo concreto, a gente vai querer vínculo, a gente se lança em relacionamentos. Só que eles também não dão conta. Por quê? Porque a gente vai ficando nesse movimento pendular, esquecendo que não é nem o afetivo e nem o sensorial que respondem às nossas mais profundas demandas. É aquilo que é no campo da adoração. Então, o afetivo era para ser para a glória de Deus. O sensorial era para ser para a glória de Deus. Quando a gente acha que é um fim em si mesmo, a gente fica entorpecido pelas coisas, a gente perde o sentido das coisas, porque no final, o que faltou? Faltou a pessoa de Deus. Uhum. André, até fantástico essa tua colocação, a forma que você trouxe essa abordagem, porque a gente entende e trabalha muito aqui com Arrumando a Casa e na questão masculina,
né, principalmente, muito mais do que a feminina, mas a questão da pornografia, né, que se torna um vício, isso se torna até a própria questão de neurotransmissores e tudo, né, o que isso vai fazendo a nível cerebral, como se fosse uma droga, né, mas trazendo isso para o lado cristão, né, como que vocês têm trabalhado uma forma de diminuir de tratar, não diminuir, mas de tratar esse vício, né, da pornografia no ser humano? Como eu falei, nós trabalhamos muito mais com homens, mas a gente sabe que as mulheres também são muito pornógrafas, né, e estão no movimento crescente disso. Como que essa abordagem tem sido feita? Pensando assim, porque eu entendo que a cura é aqui, né? Como a gente tem ali em Tiago, né? Eu sou fã de Tiago, tá, André? Então, assim, eu sempre brigo assim, se ele é Tiago, se fizer 50% de Tiago, você tá bem. Se fizer mais, então, você tá praticamente salvo, né? Então, porque Tiago nos traz que a cura é aqui. Então, entendo que a gente não pode caminhar com isso ou tratar isso de uma forma sozinha, né? Sem uma ajuda externa. É muito difícil de sair desse meio. E como que é essa abordagem de uma pessoa especialista nisso, como você? Especialista, você está falando por sua conta, tá? Sua conta em risco. André, mas tu tem um livro fantástico disso. Eu não podia deixar de tecer esse elogio a ti. Obrigada. Mas assim, se o especialista ouvir, fica ofendido. Eu sou uma curiosa sobre o assunto da sexualidade, a partir das escrituras, e sou testemunha de um que é especialista. O nome dele é Jesus Cristo. Amém. Esse é quem entende de sexualidade, entende? Então eu procuro vasculhar o que ele diz sobre, para daí a gente poder aplicar na nossa vida aqui. Mas pensando sobre a questão da pornografia, você sabe que o problema não é a pornografia, né? Porque a pornografia é o sintoma de um problema. A pornografia só faz a denúncia de uma expressão de idolatria. Hedonismo. Então, veja bem. Na verdade, se você parar para pensar aqui num caso. Indivíduo, seja homem ou mulher, seja um vídeo pornô, seja um conto erótico, que pega muito as mulheres, você vai ver que a chegada da pornografia, normalmente, ela vem como se fosse uma cápsula, uma pílula de prazer que você tem certeza que vai te entorpecer por alguns minutos. Então, por alguns minutos, você tem certeza que você vai ser feliz. Então, quando que você lembra dessa pílula? Um exemplo, quando você está infeliz. Então, você vai ver que tem um tanto de gente que vai recorrer à pornografia, não é porque estava afim de ter sexo. Não é porque estava afim de masturbar. É porque está triste pra caramba, porque está entediado, porque está irritado, porque está preocupado, porque está com raiva, porque está ansioso. Entende? E aí, aquele desconforto, não sei lidar. Então, já sei como que eu alivio de forma certeira. Eu vejo aquilo ali me excita, eu masturbo, e aí eu tenho prazer, eu relaxo. Pronto, alivio. Aí você fala assim, entendi, então agora o problema é emocional. Então agora a gente precisa ajudar a pessoa a lidar com a questão emocional. Lamento. Isso é a parte rasa. Então, por que a pessoa está infeliz? Por que a pessoa está ansiosa? Por que a pessoa está preocupada? Por que a pessoa está irritada? Por que a pessoa está com raiva? Por que a pessoa está... Compreende? Por quê? Aí você puxa mais um pouquinho. Todas as vezes que eu sinto isso é porque tenho essa ideia, no geral, sobre mim, que me inferniza. Qual? Exemplo, cara, eu sou um lixo. Eu sou um lixo, olha pra minha vida. Eu sou um lixo, sou um fracasso, eu sou um zero à esquerda, eu sou um inútil, eu sou uma pessoa indesejável, eu sou imprestável. Ninguém me ama. Eu tô sozinho no mundo. Eu tô só. Então, existem ideias que as pessoas carregam sobre si que são muito complicadas. E que bom que elas são complicadas, porque se não fossem, elas iam estar presas nelas até hoje. Só que é o seguinte, diante dessas ideias, que você vai ver a igreja no Brasil, aí eu estou fazendo a minha leitura de missionária que roda por aí, entendeu? Que transita por vários meios. O que eu noto? Que a igreja brasileira, vocês me corrijam, por favor, tá?
na minha percepção, eu acho que, no geral, a igreja brasileira tem procurado olhar para as questões emocionais, olhar para as questões sensoriais, olhar para a história de vida da pessoa, os relacionamentos. Ela faz um trabalho de tentar acolher. Acho que foi o tempo em que, que a gente não lida com o emocional, a gente não lida com a história de vida da pessoa. Acho que esse tempo, passou nessas últimas décadas aí. Acho que, no geral, a igreja brasileira ela procura acolher essas demandas. Só que a pergunta é, o que a gente faz com isso? O que isso significa? Então, veja bem, se o indivíduo chega para você e fala assim, olha, eu me masturbo toda vez que eu me sinto triste, e eu me sinto triste toda vez que eu lembro que eu sou um zero à esquerda, quando você ouve esse relato, você que é cristão, você fala assim, não, mas você não é um zero à esquerda. Você é uma bênção. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é cabeça, você não é cauda. Você é filho amado de Deus, você é isso, aquilo. Resultado, a gente quer ajudar o indivíduo como? A gente quer que ele pare de pensar isso sobre ele, porque a gente não quer que ele se sinta mal, porque quando ele se sente mal, ele peca sexualmente. Então, olha a estratégia que a gente tem. A gente, bem intencionado, a gente acha que a gente vai ajudar o indivíduo se a gente inflar o ego dele. A gente acha que a gente vai ajudar o indivíduo se a gente empapuçar esse indivíduo de sensação boa a respeito dele mesmo. Então, olha, a gente, bem intencionado, a gente acha que o indivíduo vai parar de pecar sexualmente se ele tiver um super eu de boaça consigo próprio. Cara, isso é uma ilusão. Exato. Esquece que não vai ser alimentando um ego humano que ele vai parar de pecar sexualmente. Não vai ser você tentando encher esse cara com sensações deliciosas, com experiências deliciosas, seja na igreja, seja no pequeno grupo, no discipulado, seja nisso, aquilo, outro, que ele vai se tornar um ser humano melhor. Não vai. Ele vai viver de sensação em sensação. Não vai. Não é aqui na... Veja bem, não é através de coisas criadas que o ser humano vai se tornar um melhor ser humano. É através do Criador. Então é o seguinte, todas as vezes que eu proponho uma solução para um problema que um ser humano tem, a parte de Cristo, eu estou propondo, sabe o que para ele? Humanismo, mas não evangelho. Vocês pegaram a ideia? Sim, sim. Então, se o indivíduo está se sentindo um lixo, eu não vou chegar para ele e falar assim, não, você não é um lixo. Porque é o seguinte, se ele está achando que ele é um lixo, e ele foi feito à imagem de Deus porque está escrito que ele foi feito à imagem de Deus, a minha pergunta agora para ele é a seguinte, se você foi feito à imagem de Deus e você se percebe como um lixo, isso faz de Deus o quê? Exato. Aí ele vai falar assim, não, eu sei que Deus não é um lixo, mas eu sou. Então, na verdade, é o seguinte, você sabe o que esse cara, no fundo, acredita? O problema não é sobre ele, o que ele pensa sobre ele. Ele só pensa uma mentira sobre ele porque, no fundo, ele acha que Deus, em relação a ele, errou. Então, você pode saber, esse cara é um cara que está ofendido com Deus. Esse é um cara que acha que Deus errou com ele. Esse é um cara que acha que Deus foi mal para ele. Quando? Aí sim, você olha para a vida dele, em algum momento na vida dele, esse cara deixou o coração dele ser contaminado por alguma mentira sobre Deus, não é sobre ele. André, até você Aí falou... você fala assim, como que você descobriu isso? Como que você acolhe a queixa dele de pecado sexual? Só que você vai puxando, e quando você vai puxando, você vai chegar... Eu estou afirmando isso, tá? Todo pecado sexual é decorrente de alguma negociação que o indivíduo fez, não é sobre um atributo sobre ele, é sobre Deus. Então o pecado sexual não é por causa de um problema de autoestima. Não é sobre um problema de identidade, não. O pecado sexual é decorrente de alguma mentira que o indivíduo está acreditando sobre Deus. E uma mentira que você acredita sobre Deus muda toda a direção da sua identidade e da sua sexualidade. Então, André, eu acredito assim, até pegando carona no que você recém falou,
como isso foi tabu e as igrejas agora estão começando a absorver, estão começando a entender que, né, é possível tratar disso, então assim, vamos para vários âmbitos, tanto o espiritual, mas vamos levar em conta a identidade, você foi criado à semelhança de Deus e tudo mais, e, né, enfim, a pessoa perceber criatura, depois filho, ter essa identidade revelada para ela, eu sou amado e sou, né, amado pelo melhor de todos os amores, que é o amor divino, né, o maior de todos eles, mas você ainda acha que, por exemplo, parte desses problemas dentro das igrejas, no universo cristão, ainda é pela entrega de uma teologia que adoece? Porque eu vejo que muita teologia nas igrejas ainda são praticadas aquelas teologias que adoecem, principalmente nessa área, né? Então você acha que isso também é consequência de uma teologia errada, de uma teologia assim não muito bem equilibrada, que pode adoecer as pessoas nesse sentido? Eu não fiz uma pesquisa, mas eu posso dizer o seguinte, do que eu já vi até hoje, o problema de pecado sexual é de ordem teológica. Eu não estou atribuindo isso a uma igreja em si, se ela não prega um sermão bíblico, e sim um sermão, por exemplo, humanista. Ok? Liberal, seja o que for. Mas, por que eu digo isso? Porque a pessoa, ela pode estar ouvindo a verdade. E aí eu volto ao exemplo da pornografia, que eu acho que eu posso responder melhor aqui. Não é o indivíduo parar de gostar da pornografia, é ele amar mais Jesus, mais do que ele ama a pornografia. Fantástico, fantástico. Então, de novo, pegar carona no que o Keller falava no livro Deuses Falsos, eu acho. Você não mata um ídolo. Você tem que substituir por um amor maior. Então, o problema nosso... Então, você vai ver, hoje nós temos no Brasil excelentes pregadores. Nós temos, o Brasil produz uma teologia que é bíblica. Eu não estou dizendo que em larga escala, mas nós temos. A gente não vai poder dizer, olha, a gente não tem acesso. Não, existe teologia de fato bíblica, boa, sendo produzida e pregada no Brasil. A pergunta agora, então, é essa que está chegando na vida das pessoas que estão procurando a gente por ajuda? Porque pode ser que seja e ela não esteja aplicando, mas pode ser que não seja. Pode ser que ela não ouça a boa pregação, a sã doutrina. Entende? Aí sim, é de ordem teológica. Do ponto de vista, digamos assim, institucional. A igreja não prega, não cumpre com o seu papel de anunciar a verdade, o evangelho de Cristo de verdade. Mas pode ser que anuncie. E por que o indivíduo continua com essa vida dupla? Porque pode ser, com certeza, uma questão de quê? De que a pessoa, ela ouviu, mas ela não está disposta. Eu já ouvi isso, de gente que chegou para mim e falou o seguinte, eu já entendi, mas eu não estou disposto. André, eu tenho um filho de 16... Amanhã ele faz 16 anos. E se, assim, como pai... a gente tem vários temas e várias demandas que nos chamam atenção, né? Que nos causam preocupações. E realmente, hoje, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve e observa, a pornografia é um mal que tem afetado muito o universo masculino, né? O feminino também, mas a gente... tem relatos e a gente conhece histórias assim muito impactantes a respeito disso. Assim, de uma forma, lógico, que isso é um assunto que demanda muita discussão e como você mesmo disse, tem que ser uma discussão profunda, mas para o pai que está nos assistindo, para a mãe que está nos assistindo, que tem um filho, uma filha também, né? Como falar sobre pornografia e, principalmente, percebendo que esse mal ronda os nossos lares, como ajudar? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa é testemunhar a respeito de Deus ser bom. Os pais precisam amar Deus. Então você vai ver que tem um monte de pai e mãe que fala o seguinte, eu vou para a igreja porque eu quero que meu filho cresça na igreja.
para não se perder no mundo. Não, a gente tem que ir para a igreja porque a gente precisa. E o menino tem que ir junto. Entende? Sabe por que eu estou falando isso? Porque se eu não estiver celebrando esse Deus, meu filho está vendo. Exatamente. Aí eu te pergunto, na hora que o mundo apresentar para ele um troço delicioso, por que ele vai dizer não? Se ele não conheceu um amor maior. Uhum. Se ele não conheceu alguém melhor. Se ele não tem uma expectativa, sabe, que seja superior. Então, é por isso que a gente precisa ser adorador. Porque quando você adora, não é curte, não é acha legal. Não. Quando você adora a Deus, como você ama a Deus mais que tudo na vida, quem convive com você fala assim, cara, mas você parece que... não sei, mas você e Deus parece que tem uma parada aí. A ponto do outro fala assim, o que é que vocês têm? Que parece que é muito legal. Do tipo assim, cara, o que eu tô perdendo? Eu queria isso pra minha vida. Entende? Sim, e isso eu acho legal. que essa é testemunha de um Deus que é bom, que é delicioso, que é bonito, que é ético, que é justo. Se a gente for esse pai, essa mãe adorador, essa mãe adoradora, a chance dos moleques, dos filhos que estão vendo a gente, a chance deles quererem falar assim, cara, minha mãe ó, é assim com ele, ó. Minha mãe é assim, ó, meu pai é assim com Deus, ó. Entende? E parece que eles gostam. E quando eles vão para a igreja, parece que é um negócio que é bom. Pode ser que nisso comece a clicar na vida desses meninos a ponto de eles falarem assim, o que é que eles têm? Eu também quero, eu quero ver qual é que é. Que vai que tem alguma coisa que eu estou perdendo. Entende? Muito bom. Resultado, esses meninos vão começar a querer, provavelmente, ter as experiências deles com Deus. Andréia, hoje... Na hora que eles verem que os pais discernem Deus, eles vão querer isso. Que Deus fala, que Deus fala através da Bíblia, que Deus se manifesta, que Deus responde oração. Eles vão falar assim, uai, eu também estou querendo esse rolê aí. Entende? E aí eles vão começar o quê? Vibrar. Sabe por quê, gente? Porque a vida da gente é sobre quem a gente ama mais. Então não é sobre o menino não gostar da pornografia, é sobre ele amar mais Jesus. E aí a gente vai falar, eu quero com isso só dizer assim, como que a gente vai abordar o assunto? Não é abordar sobre a pornografia, é abordar sobre a criação de Deus. Ele te deu um cérebro que tem uma estrutura chamada desejo sexual. Não é que você nasce desejando, é que você nasce com a capacidade de em algum momento desejar. Então é como se fosse uma caixinha que você tem lá, que está aqui no seu cérebro, chamada desejo. Eu não estou dizendo orientação sexual, eu estou dizendo a capacidade de desejar. Então quando a criança nasce, ela nasce com isso aí verdinho. Verdinho que eu quero dizer assim, não está maduro. É aquilo lá que vocês falaram, da maturação, dos hormônios e tal. Então, só quando chegar na adolescência que o adolescente vai começar o quê? A descobrir que isso aqui existe. Então, se a criança está descobrindo antes, significa que muito provavelmente ela foi aberta antes da hora. O nome disso é abuso. Entende? Então, a criança tem que saber desde cedo o seguinte, olha, o que é isso que está acontecendo? O que é, por exemplo, abuso sexual? Então, é o seguinte... Cuidado com quem toca no corpo, com quem pede coisas, com quem quer fazer fotos, com quem quer fazer vídeos. Entende? Cuidado, o seu corpo, esse é o seu território, que o Papai do Céu que deu. E esse corpo é para ser cuidado, então não é para ser aberto antes da hora. Aí mais para frente vai explicando. Vai chegar um dia que vai poder abrir, mas não é de qualquer jeito, não é em qualquer momento, não é com qualquer idade, não é para qualquer objetivo, entende? E vai explicando que o desejo sexual ele tem que estar protegido. A pornografia ela faz o quê? A pornografia ela faz isso. Ela atiça. Mas ela não entrega nada. Ela expõe. Ela coloca em situação de risco. André, Muito bom. Até Sensacional. vou fazer aqui talvez a minha última pergunta para você. A gente já está partindo para o final. O Fernandinho vai fazer o encerramento aqui. Mas uma das coisas que eu sempre procurei com a esposa, né? Então, assim, em sintonia com ela, não adianta, a gente tem que ter uma fé genuína. As crianças têm que observar na gente que somos adoradores genuínos. E que a igreja sempre é um lugar
assim, não só necessário, mas é um lugar prazeroso de estar. Eu passei por um período na minha infância que a igreja era o último lugar que eu queria estar. Por quê? Assim, eu não culpo meus pais, eles fizeram o melhor que puderam, mas teve uma fase que eles não iam para a igreja e nos obrigavam a ir para a igreja. Nós somos em 3 lá em casa. Então, as crianças tinham que ir para a igreja, mas eles próprios não iam. Então, eu questionava muito aquilo. Aí não por que convence, que... né? Exatamente. Então, por que né, não é legal para eles, só é legal para nós, né? Eu ficava, como criança, questionando isso, né? Por que eu sou obrigado a ir? E, às vezes, amigo dormir na minha casa, eu tinha que levar um amigo para a igreja também. A condição para dormir na minha casa era, no domingo, o amigo ir na igreja comigo, mas os pais não iam, né? Então, eu cresci um pouco, né? Assim, até uma determinada idade, né? Com essa rusga em relação a estar na igreja. Hoje, sendo pai, desde o momento que eu resolvi ser pai, né, eu falei assim, eu quero que os meus filhos vejam que existe uma necessidade, uma fé genuína, uma adoração genuína, e aqui eles têm que ver um entusiasmo em relação a ir na igreja aos domingos. Que tem que ser um evento que, assim, é prazeroso, você está adorando o teu Criador, tudo, né? Então, assim, graças a Deus, né? Claro que isso teve a sua contribuição, foi o Espírito Santo agindo na vida dos meus filhos, né? Mas os nossos filhos hoje, eles têm esse prazer também de estar na comunidade, de participar dos eventos que a comunidade propõe, eles gostam de estar lá. A gente percebe uma atitude de adoração também genuína neles, né? Então, assim, isso que você trouxe, para mim, né? Não que me serviu de um certo consolo, né? Ou de um alívio de culpa, né? Que eu não quero ter, né? Mas eu vejo, assim, que foi resposta a de fato, uma promessa que eu também, assim, absorvi. Falei, puxa, é importante que eu esteja numa comunidade, porque não dá para ser cristão sem estar numa comunidade, né? Isso, é importante que você esteja lá, porque, assim, você estando em comunidade também, o outro vai perceber erros em você que você não percebe em si próprio, né? Isso. Então, e eu consegui, assim, nós conseguimos aqui, hoje a gente tem colhido essas experiências, né? De através do entusiasmo de sempre falar aqui sobre a igreja como algo legal, como algo prazeroso, não usar nada pejorativo, assim, cuidar com a maledicência em relação a um irmão, um amigo mais próximo, né? Somos todos tendenciosos, estamos aqui, né, com essa língua perniciosa que nós temos, né? Mas, assim, de fato eu consegui colher esses frutos, nós aqui colhemos, né? E é muito importante. Então, eu queria pegar carona no que você está falando, porque é assim, pai e mãe, né? Se está havendo relutância, né? Comece a mostrar para os seus filhos a necessidade de que a adoração tem que partir de você, que você é um adorador e teu filho vai copiar você, né? Claro que a cópia é a cópia de Jesus, né? Então a gente tem que... Mas eles têm que ver Jesus em você genuinamente para que, de fato, você consiga criar um impacto maior na vida deles, né? Ter esse impacto prazeroso de... Primeiro, buscar a Deus, adorá-lo, né? E viver em comunidade, né? Então, eu vejo que isso, de fato, assim, tem muita relevância, tem muita pertinência, tá? Queria aproveitar, Carol, no que você falou, para realmente, assim, avalizar, né? Então, assim, testemunhar que, como pai, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de viver isso, né? De realmente, assim, crer que, de fato, isso é uma premissa, né? Nós aqui, né? Exatamente. Mas eu já quero te agradecer muito, né? Nossa... fiquei atônito aqui ouvindo você. Então, assim, como foi das outras vezes que eu a ouvi também nas suas palestras, nas suas pregações. Então, assim, quero te agradecer muitíssimo, né? Foi, assim, uma contribuição preciosíssima, tá bom? Muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que em casa os pais vão poder usar esse nosso bate-papo aqui como um norte para muitas situações, para muitos temas que são delicados e como pai, assim, é muito difícil, né, você atender a todas as demandas dos filhos, né, e a gente precisa de alguém para nos ajudar, precisa de alguém para auxiliar, né. Então, André, muito obrigado de verdade, como o Tato falou. A gente já teve a oportunidade de te ouvir pessoalmente e eu lembro, assim, que no dia eu fiquei muito impactado também, assim, muito tocado. Eu comprei o livro e recomendo para todo mundo a aquisição desse livro. É muito bom mesmo. E antes da gente pedir para você, tecer as suas considerações finais, Juliano, o que você tem a dizer? André, fiquei... realmente, assim, maravilhado com esse momento que a gente teve aqui, um momento precioso, um momento gostoso, um momento leve, né? Que a gente pôde discorrer sobre esse assunto e trazendo uma leveza,
né, de um assunto que é pesado no contexto geral, que muitas vezes é tratado de uma forma errada, né? Porque à luz da Bíblia, a sexualidade ela é muito clara e é muito perfeita, né? Como tu mesma falou. É uma dádiva. Desde Gênesis até o Apocalipse, nós temos toda essa construção, né, do divino, essa construção do perfeito, que é o nosso Deus. E assim, ó, eu achei que você foi brilhante, né, nas suas colocações, assim, de trazer um conhecimento para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo também, de uma forma de entender a importância de nós sermos adoradores, de nós sermos amantes realmente de Deus, amantes de Jesus e vivermos nessa glória, né? Que é a oportunidade, a chance de celebrar a nossa vida ao lado de Jesus. Então isso muda tudo. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pelo teu carinho, pelo teu conhecimento. Né? E você vê que passa tão rápido, né? Nós estamos aqui quase 1h30, né? E passa rápido demais. E se deixar, a gente vai longe, porque tem muita coisa para conversar ainda. Obrigado mesmo. E eu passo a ti as palavras, né, para que você possa fazer suas considerações, deixar seu recado. Nós vamos deixar um espaço aqui também para que você possa deixar o teu link, tudo para que as pessoas possam acessar a tua estante, possam acessar teus materiais, teus livros, os cursos que vêm fazendo a diferença aí há 20 anos na vida das pessoas, trazendo ensinamento, trazendo conhecimento bíblico voltado à sexualidade. Parabéns mais uma vez pela pessoa fantástica aí e pelo teu trabalho maravilhoso. Parabéns. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no Arrumando a Casa e fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas que vão poder ver esse conteúdo e entender que existe algo muito maior e que é por nós em todo o tempo. Obrigado. Eu quero agradecer muito pelo carinho de vocês, gente. As perguntas que vocês fizeram acho que são muito boas. Eu anotei aqui algumas coisas. Eu sei que o assunto da sexualidade ele é um assunto complexo. A gente hoje vive um tempo onde se fala de sexualidades, identidades. Então, eu sei que ele é complexo, eu acho que são muitas vozes. Eu acho que a gente tem que acolher tudo isso, respeitar, ouvir, entende? Procurar entender. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, sim, lembrar que nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus, por pura graça de Deus. Nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus. E ele não vem somente para resolver um problema lá, não, ele resolve um problema desde já, que diz respeito à nossa vida aqui nesse mundo, o mundo que foi afetado pela queda, o nosso mundo interior que foi drasticamente afetado pela queda, a nossa desconexão com Deus, e se a gente desconecta do Criador, a gente está em guerra com Ele, a gente se torna Deus da gente mesmo, e a gente vai procurando os nossos Édens, que são falsos, mas que ao mesmo tempo parece que são tudo o que a gente tem. E aí a gente se afeiçoa a esses falsos Édens, que são muitas vezes deliciosos e perniciosos, e deliciosos e perniciosos. E o Senhor Jesus vem e nos resgata disso pela fé para aqueles que creem. Então, a gente está aqui nesse mundo, nós somos esses que foram alcançados pela graça. Estamos aqui nesse mundo que jaz no maligno. Para quê? Então, é para a gente anunciar sobre esse resgate para outros que ainda não foram resgatados. E nesse meio tempo a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai tocando a vida, a gente vai estudando, a gente vai plantando igreja, a gente vai abrindo, servindo em ministério, a gente vai tendo família, a gente vai tocando a vida, mas sem perder a perspectiva que é ser o quê? Adorador do Senhor Jesus aqui e anunciando esse Jesus para que outros também venham adorá-lo. Então, sabendo disso, a gente pode e deve voltar para as Escrituras e entender que as Escrituras são aquilo ali é a palavra de Deus, aquilo ali tudo foi inspirado pelo Espírito de Deus, aquilo ali é o recado de Deus, é o mapa de Deus para a gente viver. Então, você quer entender de sexualidade? Vai ler Bíblia, vai orar pedindo para Deus te explicar a Bíblia. Então, o que eu trouxe foram algumas aplicações. Eu estou explicando isso para dizer o seguinte, eu sei que a sexualidade humana ela é complexa. Aqui não, a gente não esgotou nada, e quem sou eu para um dia imaginar e esgotar? Aqui a gente tateou por alguns assuntos, a gente tocou em alguns conceitos que são importantes, profundos, mas a gente nem conseguiu trabalhar muito, então eu quero encorajar você que vai estar tendo contato com esse conteúdo aqui nosso, a fazer as suas pesquisas.
sempre a partir das Escrituras, procurando agora o quê? Conteúdos que possam aplicar o que está escrito. Perfeito. Mas não vai desconectar da Escritura. É a partir da Escritura. Aí você vai ler bons livros que explicam o que está escrito. Aí você vai fazer escolas que explicam o que está escrito. Aí você vai ouvir pessoas que vão explicar o que está escrito. Mas o referencial, aqui ó, eu uso isso aqui, ó, o nível que a gente usa para dizer, olha, é por aqui ou não é por ali, isso aqui está certo ou está errado, está plano ou não, é a palavra de Deus. Então tenha esse cuidado. A partir da palavra de Deus, você interpreta a realidade. A partir da palavra de Deus, você interpreta a sexualidade. Esse é o recado que eu deixaria. André, A Avalanche muito tem obrigado. uma tentativa de aplicação, Perfeito. a estante da André tem tentativa de aplicação. Existem outros ministérios, eu estou citando aqui a Missão Avalanche e a estante da André, que é o que eu conheço. Tá certo. Fantástico. 3 recados, Tá bom? então, finais aqui para nossos ouvintes, telespectadores. Primeiro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, que você saiba que tem esse problema sobre a sexualidade, o que está enfrentando alguma dificuldade sobre a sexualidade. Isso aqui é um tesouro que a gente está tendo aqui o privilégio de ter hoje. Então, não fique com você isso, espalhe esse tesouro, compartilhe isso com o maior número de pessoas. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, um beijo para minha amada Tomazina, que é a minha cidade, que eu ainda não falei, todo episódio eu falo. E o terceiro, Davi, o papai te ama. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, você já estará com seus 16 anos. E eu tenho muito orgulho de ser seu pai, eu tenho muito orgulho da pessoa, do ser humano que você é. Então fica de público aqui a minha admiração pelo que você está se tornando, pelo homem que você está se tornando e o meu amor, né? Como eu sempre falo para ele, né? Antes de ser seu amigo, eu sou seu pai e eu faço qualquer coisa por você. Porque amigo às vezes não faz o que um pai faz, né? Então que você tenha essa certeza que tanto eu quanto a mamãe, a gente te ama demais, assim, e eu desejo que você continue crescendo como esse homem que você está se tornando, seguindo as palavras de Deus, né? Como ele tem uma pulseirinha em inglês que é um Do PV, né? do PV, que é uma anagramazinha, o que Jesus faria. Então, que você sempre tenha isso em mente, né? Qualquer dificuldade, o que Jesus faria. Então, um beijo, meu filho. E Andréia, Amém. a gente encerra sempre o nosso encontro aqui com uma oração. E hoje eu queria pedir que você fizesse essa oração. E Ok. tivesse, assim, diga o que o teu coração está sentindo. Muito Amém. bom. Deus, nós queremos te agradecer pelo tempo que a gente passou aqui como irmãos, procurando compartilhar aquilo que é da sua parte sobre a nossa vida. O tema a preocupação é para arrumar a casa, é o arrumando a casa. E nós sabemos que, de fato, desde a queda, a casa ficou bagunçada. A terra ficou bagunçada, os humanos, nós ficamos bagunçados. E o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor podia ter destruído tudo, mas o Senhor veio ao encontro do ser humano todo bagunçado e que continuaria fazendo bagunça, inclusive. E o Senhor assumiu essa bagunça como sendo sua na pessoa do Senhor Jesus. Para aqueles que creem, o Senhor Jesus substitui a nossa bagunça, a nossa traição ao Senhor. E o Senhor assumiu a nossa culpa na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor nos livrou da sua própria ira, antes de mais nada. E também nos livrou do inferno, que seria o lugar ideal para pessoas bagunceiras com o Senhor, como nós fomos e ainda somos, muitas vezes. Então, obrigada pelo seu resgate, por o Senhor não só vir trazer uma proposta moralista para organizar a casa e colocar cada coisa no lugar certo, não, mas o Senhor nos faz sua casa. O Senhor nos transforma em templos do Senhor, que foram comprados pelo sangue de Jesus, que foram selados pelo seu Santo Espírito. E o Senhor escolhe habitar em nós, fazer de nós o seu templo.
Então, nós te louvamos e oramos, Deus. A nossa oração agora é para que o Senhor nos ajude a crer que o Senhor é bom para a gente como a gente também. O Senhor não é só bom para os outros. Ou o Senhor não é só bom para aqueles que estão na Bíblia. Não, o Senhor é bom para a gente, aqui e agora. Ajuda a gente, Deus, então, a alinhar o nosso coração a respeito do Senhor, a nossa percepção sobre o Senhor, a nossa fé sobre o Senhor. A minha oração agora, Deus, por todos aqueles que estarão assistindo esse conteúdo, é para que o Senhor esteja ajudando cada um a substituir as mentiras que acreditam sobre o Senhor pelas verdades sobre o Senhor. Porque uma vez substituindo as mentiras pelas verdades sobre o Senhor, o que eles sabem sobre eles também será diretamente impactado. Aquilo que eles sentem será impactado. Aquilo que eles fazem será impactado. E tudo isso será impactado de tal forma que a vida inteira poderá, mesmo que paulatinamente ou até radicalmente, poderá se alinhar à estatura de Cristo, que é o objetivo nosso, a gente se parecer com Jesus, porque Jesus é a alegria da sua vida. Então, ajuda-nos, Deus, a ter o discernimento espiritual a partir do exame da sua palavra, para a gente alinhar o nosso coração, aquilo que o Senhor diz sobre o Senhor, porque eu sei que isso vai impactar todo o resto, inclusive o que acontece da cintura para baixo em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. E como a gente sempre termina aqui com um brinde, Você iria brindar virtualmente se tivesse com a sua caneca em mãos, né? Mas logo tá chegando aí, Logo André. chega. Tá chegando aí, André. Então, Amém. Obrigado. arrumando a brinde. casa. Abraço, André. Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe, Fica com Deus. gente. Abraço. Tchau.